Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada, operador de direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados advogados e operadores do direito. Você também pode participar do nosso programa enviando sugestões para temas dos nossos futuros programas. Aliás, o tema de hoje é sugestão de alguns dos nossos telespectadores. Hoje vamos falar sobre assistência judiciária. E nada melhor que trazer um ícone da assistência judiciária. Convidamos hoje o Dr. Rui Pereira Barbosa. Dr. Rui Pereira Barbosa é advogado, graduado em Direito, em Teologia, em Filosofia Pura, Letras e Pedagogia. É especialista em Administração da Educação pela Unimep. É mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. É mestre em Direito Processual Civil pela Unimep. Há 33 anos é professor em tempo integral da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, ministrando aulas teóricas de Direito Civil e Prática de Direito Processual Civil no estágio de Prática Real. Atualmente, escritório experimental, professor Geraldo Bragion. Mineiro da cidade de Machado, recebeu em 5 de julho da Câmara dos Vereadores de Piracicaba o título de cidadão piracicabano. É autor de 2 obras, Assistência Jurídica, publicada pela Editora Forense em 1998, e da autobiografia Memória Viva, pela Editora EME. Como vai, Dr. Rui Barbosa? É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero que o senhor sinta-se à vontade aqui em nosso estúdio. Muito bem, doutor Edenilton. O prazer é meu, sinto-me muito honrado com este convite. Estou aqui à sua disposição. Aliás, eu queria consignar a presença da professora Zoé Pedroso Barbosa, né? A ilustre esposa do Dr. Rui Barbosa, né? É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, Dr. Rui, eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso bate-papo falando um pouco das suas obras, né? O que o motivou a escrevê-las? Certo. Pois não. Eu sempre gostei de escrever. E com o tempo eu escrevi esta obra, Assistência Jurídica, exatamente fui levado pelo fato de trabalhar na área jurídica, ser professor de Direito na Unimep, de haver cursado 2 mestrados. Então eu me interessei pelo direito e quis deixar alguma coisa escrita, inclusive para que os próprios alunos também pudessem usar. E também escrevi algumas monografias sobre o direito real e sobre também uma monografia sobre exatamente assistência judiciária e também uma monografia também sobre o advogado dos Inconfidentes Mineiros, fazendo referência ao desembargador Tomás Antônio Gonzaga, e posteriormente, como última obra, até no presente momento, eu escrevi uma biografia minha mesmo, quer dizer, uma autobiografia, para que eu pudesse até perpetuar em uma obra a história da minha família, a minha própria história, porque sabemos que o tempo faz desaparecer todas as coisas, mas o que está escrito permanece, tem mais durabilidade. É esta a razão. Eu lhe confesso que não encerrei ainda o meu trabalho escrito, pretendo escrever alguma coisa a mais, principalmente porque, neste momento, eu observo que a TV, graças à OAB, está falando dessas obras que escrevi. Uhum. E a autobiografia. A autobiografia. Mostrar certo. Aos nossos telespectadores, né? Está aqui.
pela editora EME. Né? Exato, exatamente. Parabéns pelas obras. Doutor Rui, o senhor tem mais familiares que se dedicam à área do direito? Ou só o senhor, né, é seguidor aí do seu xará, o grande advogado Rui Barbosa de Oliveira? Não, doutor Denilton, na verdade eu tenho sim. Eu tenho mais 2 irmãos que são advogados, eu tenho um primo que é promotor, tenho uma prima que é juíza e tenho muitos primos e primas que são advogados. Eu lhe esclareço também que a preferência pela minha família é pelo magistério. Tem muitos professores na minha família, alguns engenheiros e médicos também, mas a minha preferência pessoal é exatamente pelo direito. E posso até lhe dizer que alguns familiares, como já me referi, que seguiram o direito, o fizeram também acompanhando-me, o que me sinto muito honrado com isso. O senhor disse que a preferência do senhor é pelo direito, então foi no direito, dentre as 4 graduações que o senhor fez, que é direito, teologia, filosofia pura, né, letras e pedagogia, o senhor se realizou então profissionalmente mais dentro do direito? Exatamente, mais dentro do direito, porque eu senti que dentro do direito eu alcancei uma realização interior, uma realização pessoal. Quer dizer, por quê? É porque no direito todo profissional tem oportunidade de servir. E dada a minha formação cristã, eu sempre aprendi que servir a alguém, servir ao próximo é alguma coisa muito útil. E também, logo que vim para a Unimep como professor, eu relembro agora também a figura saudosa do professor Elias Boaventura, né? Ex-reitor da Unimep, porque foi ele que me convidou para o magistério. E, iniciando o magistério, ele também, na condição de reitor, proporcionou a mim, e não somente a mim, mas a outros professores também, a oportunidade de cursar o mestrado. Então, cursei o mestrado na PUC de São Paulo, inclusive com bolsa oferecida pela Unimep. Cursei depois o mestrado aqui na Unimep mesmo, não com uma bolsa integral, mas com 80% de bolsa, o que, na verdade, é muito favorável e nos incentiva mesmo. E o objetivo do reitor era incentivar a todos e preparar academicamente os professores. E, além do mais, com o tempo, eu fui me sentindo cada vez mais realizado dentro deste campo de estudo que é o direito. Eu posso lhe esclarecer que, como já foi feita a referência, eu recebi o honroso título de cidadão piracicabano. E lhe esclareço que, quando recebi esse título, inclusive por iniciativa do vereador João Manuel dos Santos, eu me senti assim muito honrado. E lendo a História Universal, eu vi que aquelas pessoas que recebiam o título de cidadão romano, elas orgulhosamente ostentavam esse título e diziam assim, civis Romanus sum. E eu também passei a dizer assim, sou cidadão piracicabano. E a razão, segundo o vereador, de me conceder esse título, inclusive é um título por iniciativa dele, mas concedido por unanimidade pela Câmara Municipal. E uma das razões, segundo o vereador, é pelo trabalho que eu prestava naquela época e presto até hoje como professor da Unimep e especialmente também no atendimento à população chamada hipossuficiente, ou seja, aquela população pobre no sentido jurídico do termo. Este fato me incentivou. Eu senti-me ainda melhor ou mais realizado
razão pela qual eu lhe falei pessoalmente, outra oportunidade, confirmo agora, que de todas as minhas graduações, o direito foi aquele que eu preferi, que mais retorno me deu e continua ainda me dando retorno não só de natureza financeira, mas de natureza também de satisfação pessoal. Muito bem. Eu gostaria que, ao adentrar aí a questão da assistência jurídica, o senhor falasse um pouquinho da história da assistência jurídica. Bem, a história da assistência jurídica é uma longa história, é uma história multissecular. As civilizações mais antigas, desde Hammurabi, o primeiro imperador da Babilônia, passando pelo povo hebreu, passando pelos gregos, passando pelos romanos, quer seja Roma, quer seja Constantinopla, passando também até pelos estados modernos, quer dizer, todos eles tiveram essa preocupação com a população hipossuficiente. E o aperfeiçoamento veio com o tempo. E qual a razão desta preocupação? Quer dizer, desde tempos antigos, entenderam imperadores como Hammurabi, entenderam sábios, entenderam políticos, que o ser humano deve ser igual em direitos e deveres. Agora, como que aquela população, sem condições financeiras, poderia ter o mesmo direito daqueles que foram aquinhoados pela boa situação financeira? Então, a assistência judiciária, ela permite o resgate da cidadania, ela permite a igualdade jurídica, razão pela qual ela triunfou e cada vez está aperfeiçoando mais. Neste momento, graças ao seu convite, à iniciativa da 8ª subsecção local, eu estou aqui, tendo o privilégio de ser entrevistado falando sobre assistência judiciária. Normalmente as pessoas confundem assistência jurídica com assistência judiciária, né? Realmente confundem. Inclusive, o livro que tive a oportunidade de escrever chama-se Assistência Jurídica. Agora, por quê? É porque a assistência jurídica, ela abrange também a assistência judiciária e a justiça gratuita. Assistência jurídica, na verdade, quer dizer uma orientação completa sobre tudo que diz respeito ao direito e aos direitos das pessoas. Assistência judiciária já significa estar em juízo. Dou-lhe um exemplo. O trabalho que presta o escritório experimental da Unimep é exatamente a assistência judiciária. Ou seja, ela recebe o cliente, ela o orienta sobre as suas necessidades, sobre as razões da procura dele e elabora a petição e leva para o judiciário. Então, isto é assistência judiciária. A jurídica é orientação geral. A judiciária é levar à justiça. A Unimep, por exemplo, ela não presta inicialmente uma assistência jurídica tão somente. Ela presta a jurídica e a judiciária. Agora, e a justiça gratuita? A justiça gratuita significa o poder do Estado, através dos magistrados, de liberar o hipossuficiente daquelas custas processuais, da sucumbência que ocorre como regra geral em todos os processos. Então, esta é, na realidade, a diferença que existe entre assistência jurídica, assistência judiciária e a justiça gratuita. A assistência jurídica, a judiciária e a justiça gratuita completa o direito da pessoa hipossuficiente e resgata sua cidadania, permitindo que ele se torne igual a todas as outras pessoas
diante do direito. Doutor Rui, qual a relação que o senhor vê entre a religião e a advocacia? Mas antes da sua resposta, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e Uomini. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o nosso ilustre convidado, Dr. Rui Pereira Barbosa, que é advogado, graduado em Direito, em Teologia, em Filosofia Pura, Letras e Pedagogia e professor da Universidade Metodista de Piracicaba. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida é a seguinte: Dr. Rui, qual é a relação que o senhor vê entre a religião e a advocacia? Bom, doutor Edenilton, eu entendo que a religião e a advocacia têm muita afinidade. Primeiramente porque a religião, ela visa o bem do próximo. Não há nenhuma religião, por diferente que seja, por mais antiga, por mais distante, que não tenha como objetivo o bem, ou aquela palavra sempre usada por todos, o amor ao próximo. A advocacia, o que ela quer também é servir ao próximo. E eu até diria que o advogado é aquele que tem também uma boa dose de amor ao próximo. Até a propósito da sua pergunta, quando eu observo o escritor chamado João, do primeiro século do cristianismo, ele afirma que Cristo é advogado. Olha, me parece alguma coisa muito nobre. Cristo é advogado, dito por um escritor cristão. Quando eu examino a Igreja Católica, eu observo também que ela diz que Maria é mãe de Deus. E, ipsis literis, ela fala assim, Maria, advogada nossa. Então, você pode observar que há uma relação, sem dúvida, entre a advocacia e a religião. E ainda, completando a sua pergunta, o patrono dos advogados, oficialmente considerado um jurista e eclesiástico, e que é conhecido como Santo Ivo. Ora, se um santo é patrono dos advogados, não há santo sem religião.
Daí a afinidade que há entre a advocacia e a religião. Muito bem. Bom, já que o senhor atua bastante na área de família, tem-se uma estatística no direito de família de quais as ações mais ajuizadas aqui na comarca de Piracicaba? Sim, exatamente. Até a propósito, o Jornal de Piracicaba, que eu assino, recentemente ele trouxe uma reportagem, foi uma entrevista com o doutor Pedro Ferronato, juiz da segunda vara de família aqui da comarca, onde ele informa que o maior movimento no ano passado, no fórum, ele não se refere à vara de família, se refere ao fórum, foi exatamente a procura por divórcios. Em segundo lugar, por questões de alimento. E em terceiro lugar, por questões de inventário e arrolamentos. Agora, eu posso lhe dizer também que no caso do escritório experimental, a nossa estatística é a mesma. A procura maior é por divórcios, vindo depois alimentos, e a questão de arrolamento e inventário não temos, porque não tratamos desta questão, porque trata-se de um escritório que atende a população carente e, normalmente, aquele que tem um bem, ele não é atendido por nós. Bom, e enquanto advogado e teólogo, o senhor poderia dizer qual é a relação entre a religião e o divórcio? Bem, a religião e o divórcio certamente é do seu conhecimento, de conhecimento público, conhecimento geral, que o cristianismo católico, ele não concorda com o divórcio. Tanto que aqueles que se divorciam, eles não têm direito aos sacramentos da igreja. O mesmo não ocorre com diversas denominações evangélicas. Eu posso lhe dizer que no caso da Igreja Metodista, que inclusive é mantenedora da universidade aqui, né, a Unimep, a Igreja Metodista, ela já, embora ela não o recomende, mas todos aqueles divorciados, e há muitos divorciados, todos eles têm os mesmos direitos daqueles dentro da igreja, nos sacramentos da igreja, na participação em todas as atividades, mesmo não sendo sacramentos, tem o mesmo direito dos outros. A Igreja Metodista, ela entende que os divorciados são aqueles que tiveram dificuldade no seu casamento e que eles não devem ser punidos ao ponto de continuarem em uma vida matrimonial que não deu certo. Então, ela entende que eles têm direito de refazer a sua vida e procurar alcançar aquela felicidade que não alcançaram no primeiro matrimônio. Então, é esta a razão, as razões que eu posso lhe informar a respeito da religião e o divórcio. O senhor pessoalmente concorda com a forma com que a legislação atual trata do divórcio consensual, ou seja, o divórcio amigável, né, no sentido de facilitação? Ora, eu lhe esclareço que, na verdade, logo que houve esta alteração na Constituição, eu não concordei. Mas, com o tempo, embora a alteração seja recente, porque esta modificação passou a vigorar a partir de 14 de julho de 2010, é, portanto, recente, mas eu passei a concordar. Eu discordava, primeiramente, por quê? Porque, pelo nosso direito, o casamento é permitido aos 16 anos. Embora, antes que alcance a maioridade, a lei exige a autorização dos pais, mas eu pensava o seguinte, como que dois jovens de 16 anos têm suficiente maturidade para saber se aquele casamento, no início, ali numa primeira divergência, não dá certo, vai partir para o divórcio. Mas depois eu passei a concordar pelo seguinte, com a liberdade para se divorciar, o casal
vai fazer aquilo que é consequência, que é resultado da sua decisão. Enquanto antes a lei proibia, dizendo assim, não, pode se divorciar desde que tenha uma separação de fato por 2 anos. Ou pode se divorciar depois de 1 ano de uma separação judicial, quando então pode-se fazer uma conversão de uma separação em divórcio. Agora, a lei, ela colocou sobre os casais a responsabilidade deles decidirem chegando no que é melhor para eles. Quer dizer, o Estado deixou de ser um Estado tutelando as pessoas, dizendo, 1 ano depois pode fazer isto, 2 anos depois pode fazer isto, então deixou para que as pessoas decidam. Ao mesmo tempo, entendo que é uma responsabilidade dos pais, que quando seus filhos forem se casar, independente da idade, se tem 16 anos, ou se tem 20, ou se tem 25, os pais devem, já desde a infância, orientar os seus filhos, para que eles saibam fazer uma escolha e para que eles saibam também quais são as responsabilidades no matrimônio. É o livre-arbítrio. O casal faz o que quiser, deu certo? Ótimo. Não deu certo? É resultado da sua livre escolha. Este é o meu pensamento. E o senhor poderia falar um pouco aos nossos telespectadores como fica no divórcio a situação dos filhos em relação à guarda, à visita e os alimentos? Sim. Normalmente, como regra geral, a guarda pertence à genitora. E pelo fato da guarda pertencer à genitora, o genitor tem a obrigação de alimentar os filhos e tem o direito de visitar. Agora, eu esclareço também que, embora seja regra geral, os filhos com a genitora e o genitor pagando pensão e visitando, há também aquelas situações, embora em número menor, quando os filhos ficam com os genitores ou com os pais. E as genitoras ou as mães têm o direito de visitar e de pagar pensão também. Eu também esclareço que essa questão da pensão é uma questão bastante complicada, no sentido de que muitos dos pais acabam não cumprindo a obrigação de pagar a pensão ou não tendo a possibilidade de pagar a pensão. Mas, nesse sentido, a lei é muito rígida. É um dos poucos casos de prisão civil, é o não pagamento da pensão alimentícia. Então, nós temos muitos casos nesta comarca, em todo o Brasil, para não dizer em todo o mundo, de prisões pelo fato de os devedores não pagarem a pensão. Tivemos até um fato até bastante curioso, que passou pelo escritório experimental, quando pedimos a prisão de uma avó em Salvador, lá no estado da Bahia. É que, como o pai das crianças não tinha condição de pagar a pensão, nós acionamos a avó. E a avó, deixando de pagar regularmente a pensão, tivemos que, posteriormente, executar e pedir a prisão, e ela foi presa. Podemos ver aí a seriedade com que a lei trata a questão do direito dos menores, especificamente o direito de receber a pensão alimentícia, que vai proporcionar a eles a oportunidade de sobrevivência. Bom, nosso bate-papo está ótimo, mas estamos chegando ao nosso final. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor. Nesses 33 anos lecionando e advogando, o que marcou mais para o senhor? Bom, eu posso dizer que o que marcou mais, primeiramente, foi o contato com os alunos, a minha satisfação em participar da vida acadêmica de todos eles e o retorno que eles dão para mim em forma de agradecimento. Eu tenho recebido, inclusive coloco na minha autobiografia, muitos textos desses alunos me agradecendo,
com palavras realmente comoventes, e eu acredito na sinceridade deles. Não que eu tenha algum mérito, porque eu realizo o meu trabalho, procuro fazer isso com responsabilidade, mas quando vejo que eles retornam a mim agradecendo, já estando em comarcas diferentes, então eu me sinto satisfeito e realizado. Há pouco tempo eu recebi a visita de um ex-estagiário, o Dr. Alexandre de Oliveira Daruge e o Dr. Samuel Camacho Castanheira. E quem são esses ex-estagiários? Chegaram ali e se apresentaram dizendo, professor Rui, hoje nós somos promotores. Inclusive um deles, o doutor Alexandre, está na comarca de Barretos hoje, e o doutor Samuel está começando aqui na comarca de Piracicaba. Então, esta manifestação deles, esse agradecimento pessoal para mim, que o mérito não é meu, o mérito deles serem promotores é de todos os professores, o mérito é deles também, muito mais deles que estudaram anos consecutivos. Então, isso me deixa satisfeito e realizado. E também aqui na comarca, o juiz da primeira vara civil, que é o doutor Eduardo Velho Neto, ele foi meu aluno. Então, quando fui, inclusive, fazer com ele a primeira audiência, ele não me chamava de doutor, como é comum chamar os advogados. Ele me chamava de professor. Eu acho que até hoje ele me chama de professor ainda. Então, esta é uma das razões. A outra razão também é a minha realização pessoal, no sentido de ser um instrumento para que aquela pessoa hipossuficiente, que está sem condições de defender a sua causa, ela é defendida por nós, enquanto escritório experimental, graças à assistência judiciária. Então, ela é levada ali perante o judiciário, ela resolve o seu problema e isso traz para mim uma satisfação interior. Eu gostaria também, a propósito, de relembrar que a assistência judiciária e a justiça gratuita, elas são um mérito dos advogados. E o senhor me pergunta, mas como dos advogados? É que a primeira criação da assistência judiciária no Brasil, que já vai lá para o final do século XIX, foi 1897, foi uma criação do Instituto dos Advogados do Rio de Janeiro. Inclusive, um dos membros daquele instituto, o conselheiro Bulhões de Carvalho, ele, ao justificar, ele disse o seguinte, que aquela pessoa que está precisando da assistência é uma pessoa que está numa miséria material. Ele disse assim, res sacra miser. A miséria é uma coisa sagrada. Aqui está uma metáfora. Ele não estava elogiando a miséria, ele estava elogiando aquela pessoa que era vítima da miséria. E o trabalho que aquele instituto teve foi no sentido de dar oportunidade, de igualar as pessoas no sentido jurídico, de resgatar a cidadania perdida em razão da pobreza material. Mas, posteriormente, em 1930, quando foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, interessante que o primeiro nome foi Ordem dos Advogados Brasileiros. E, posteriormente, no mesmo ano, passou a se chamar Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela deu uma ênfase muito grande. Relembrando também que todas as constituições do Brasil, exceto a Constituição Imperial, a primeira Constituição Republicana, e a Constituição de 1937, elas não fizeram referência, mas todas as outras fizeram, e a atual Constituição, ela diz o seguinte, que assistência jurídica, ela usa o termo jurídico por ser mais amplo, deve ser integral. Tudo o que aquele hipossuficiente necessita deve ser dado a ele, inclusive com a força que tem a Constituição. Por esta razão, a pobreza, no sentido jurídico, aqui no Brasil, ela foi vista, ela é vista, ela é assistida
os seus direitos são reconhecidos e elas são cidadãs também, como todas as outras, frente ao direito, ao Estado de Direito, no qual estamos vivendo neste momento. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, viu, por ter nos atendido ao convite, tá? E eu espero que volte muitas e muitas vezes aqui ao nosso programa. Doutor Edenilton, quem agradece sou eu. Me considero altamente privilegiado em receber o seu convite e gostaria também, nesses momentos finais, de cumprimentar o Dr. Odinei Roque Assarici, porque no momento ele é o presidente. E esclareço aqui, afirmo publicamente que todas as vezes que o Dr. Odinei foi candidato, eu votei nele. Por isso, me sinto satisfeito com mais esta realização dele. Sei que não é somente dele, é de toda a diretoria, inclusive com a sua participação também. Mas quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos vocês também e me colocar à disposição, sempre que eu puder servir à ordem, em qualquer que seja a situação, qualquer que seja o convite, eu estou à disposição. Muito obrigado. Então. Nós aqui agradecemos. Bem, chegamos ao final e quero dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e Uomini.